Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Alternativa Linhares Solar. Use o sol a seu favor. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, minha gente, chegou a hora de ficar por dentro dos principais fatos da nossa região. O Sim Notícias começa agora. Veja em destaque nesta quinta-feira. A polícia investiga maus tratos contra um menor, uma criança de 9 anos de idade aqui em Linhares. Eleições 2020, a TV Sim promoveu um encontro com representantes dos partidos com os candidatos a prefeito de Linhares e definiu datas para entrevistas e debates na emissora. A cobertura também irá envolver as rádios Massa FM e Sim FM com flashes diários e a agenda dos candidatos. O TSE decidiu pelo retorno ao cargo o prefeito afastado de Conceição da Barra, Francisco Bernard Vervlois, o Chicão. Caiu o número de casos ativos da Covid-19 em São Mateus. No último bloco, veja uma entrevista com o doutor em psicanálise em doenças psicossomáticas José Carlos Rodrigues. Veja ainda no quadro Med Performance com a coach terapeuta Margarete Massara mais uma dica importante para você. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. A gente começa essa edição trazendo o caso de um homem que foi levado para a Delegacia Regional de Linhares acusado de maus tratos contra o filho dele, um menor, uma criança de 9 anos de idade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Um homem de 32 anos foi preso após agredir o filho de 9 anos. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar atuaram na ocorrência após o recebimento de uma denúncia. Pois é, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando que o pai estaria espancando uma criança. Então a Polícia Militar foi ao local, constatou o que estava acontecendo e conduziu todo mundo para cá. Nós recebemos a ocorrência, fizemos todos os procedimentos e o pai vai responder por maus tratos. De acordo com o delegado, a criança apresentava uma lesão na região das costas. Ele, segundo o pai, ele aplicou algumas chineladas nas costas do menino, tinha uma lesão nas costas, como se tivesse realmente sido vítima de uma apanhado dessa forma mesmo, com chinelo, né? E o caso seguirá sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, órgão encarregado por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Sim, imediatamente a gente chama o Conselho para poder acompanhar o caso e também acompanhar a família daqui para frente. O Conselho Tutelar recebeu o nosso pedido para levar a criança para fazer exame de lesões e vai encaminhar a família para que seja feito um acompanhamento psicológico também. Maus tratos é crime e a população deve denunciar. É verdade, é importante que a população denuncie, é importante que as famílias se conscientizem também que aquele modo de educação do passado já não existe mais e que não se deve aplicar esse tipo de corretivo em crianças. Pois é, quem tiver notícias, de maus tratos pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, pelo 181, não é preciso se identificar. A TV Sim Linhares realizou um encontro com representantes dos partidos que compõem as candidaturas a prefeito do município de Linhares nesta manhã. Em pauta, a cobertura das eleições, os debates e entrevistas que a emissora fará nos próximos dias. Na manhã desta quinta-feira, dia 24, foi realizada na Rede Sim Linhares uma reunião para a apresentação da agenda de cobertura das eleições municipais 2020. Estiveram presentes na reunião os representantes do Podemos, PSOL, Democrata Cristão, Partido dos Trabalhadores e Partido Verde. A reunião foi aberta pelo diretor da Rede Sim Linhares, Giovanni Rodigueri, que falou sobre as regras a serem observadas. Logo após, foi realizado um sorteio para a ordem das entrevistas nos programas e posição dos candidatos na mesa do grande debate presencial. A cobertura da TV Sim será realizada no período de 13 de outubro a 15 de novembro. Do dia 13 ao dia 21 de outubro, os candidatos participarão do programa Bate-Papo das 6, das 18 às 19 horas. No dia 13 de outubro, estará presente o candidato Marcos Garcia, do PV. 14 de outubro, Lucas Escaramuça, do DC. 15 de outubro, Eliana Dadalto, do Podemos. 16 de outubro, professor Igor Belúcio, do PSOL. 20 de outubro, professor Antônio de Freitas, do PT. E 21 de outubro, Guerino Zanon, do MDB.
Pois é, e nesse mesmo encontro ficou definida a sequência de entrevistas com os candidatos na Rádio Massa FM de Linhares. Do dia 19 ao dia 24, os candidatos estarão presentes no programa Microfone Aberto da Rádio Massa FM, das 7h20 às 8 horas. No dia 19 de outubro, estará presente o candidato Guerino Zanon, do MDB. 20 de outubro, Lucas Escaramuça, do DC. 21 de outubro, professor Igor Belúcio, do PSOL. 22 de outubro, professor Antônio de Freitas, do PT. 23 de outubro, Eliana Dadalto, do Podemos. E dia 24 de outubro, Marcos Garcia, do PV. E ainda durante esse encontro ficou definido como será a posição que cada candidato irá ocupar, cada candidato a prefeito irá ocupar no debate que a Rede Sim fará no dia 10 de novembro, uma terça-feira com transmissão ao vivo. Cadeira 1, Marcos Garcia, do PV. Cadeira 2, Guerino Zanon, do MDB. Cadeira 3, professor Antônio de Freitas, do PT. Cadeira 4, Eliana Dadalto, do Podemos. Cadeira 5, professor Igor Belúcio, do PSOL. E cadeira 6, Lucas Escaramuça, do DC. Também foi colocada em discussão na reunião entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Todos os representantes concordaram e ficou definido que a entrevista dos vices será gravada no mesmo dia em que o candidato a prefeito estará presente no bate-papo das 6. Os candidatos a vice-prefeito também terão espaço aqui na nossa grade de programação, sempre no final, no último bloco do Sim Notícias, uma entrevista de até 10 minutos. É bom lembrar que haverá ainda flashes diários com informações sobre a agenda dos candidatos na TV Sim e na Rádio Sim FM. Vamos ver agora, minha gente, como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Esta sexta-feira será com sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas em Linhares ficarão entre 17 e 28 graus. Colatina com mínima de 18 e máxima de 27. Em São Mateus, variação entre 19 e 29. E Vitória terá mínima de 18 e máxima de 28 graus. A seguir, a gente traz os destaques de São Mateus e região, falando sobre o retorno do prefeito de Conceição da Barra, o prefeito cassado, Chicão, que está de volta ao poder devido à decisão do TSE. Até já. Voltamos trazendo os destaques de São Mateus e região nesse segundo bloco. Há menos de 2 meses para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral TSE determinou o retorno de Francisco Bernard Vevolois, o Chicão, ao cargo de prefeito de Conceição da Barra. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. Com essa decisão, além de assumir a chefia do Executivo barrense, Chicão também recupera seus direitos políticos e pode ter a sua candidatura à reeleição registrada. A efetiva volta ao cargo de prefeito depende agora de procedimentos burocráticos do TRE, que pode ocorrer nos próximos dias. Efetivada a decisão do ministro, o atual prefeito em exercício, o vereador Mateuzinho Vasconcelos, volta ao cargo de presidente da Câmara Municipal. Nossa equipe de São Mateus entrou em contato com o prefeito em exercício, Mateuzinho Vasconcelos, que afirmou que vai acatar a decisão do ministro e que manterá a sua campanha eleitoral a prefeito nessas eleições. Como na maioria dos municípios com risco baixo para a Covid-19, houve uma queda significativa no número de casos ativos em São Mateus. Uma queda significativa no número de casos ativos do novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira. Agora são 83 infectados, que ainda não receberam diagnóstico de cura. Por outro lado, a taxa de cura no município aumentou de 93,89% para 94,77%, percentual maior que do estado. De acordo com a atualização desta quarta-feira, São Mateus registrou mais 19 casos confirmados, chegando a 3.080 desde o início da pandemia. Destes casos, 1.630 são homens e 1.450 são mulheres. Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal, o município possui 1.772 casos suspeitos. Agradeço a Nariane Lopes pelos destaques aí de São Mateus. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café.
O Arábica tipo 6, cotado a R$ 488 a saca. Arábica 7, R$ 370. E o Conilon tipo 7 está valendo R$ 387 a saca. E agora a gente traz a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Margot, é com você. Você está preocupado em como vai ser quando tudo isso passar? Preocupado como fazer para recuperar o emprego ou conseguir um? Ou ainda preocupado com o que fazer para resolver o problema que você tem agora? Se alguma dessas situações te aflige, o que vou falar agora vai te tranquilizar, porque vai te ajudar a ter um novo olhar sobre isso. Quando dizemos que temos um problema, parece uma palavra negativa, não é? Mas problema significa apenas uma diferença entre o que você tem e o que você quer conseguir. Podemos classificar em dois. Um problema remediativo, que é quando você não gosta do que tem e deseja se afastar disso, e o outro quando você gosta ou aceita o que tem, mas deseja algo melhor, que é o generativo, e é muito mais fácil de resolver. Portanto, você pode escolher enxergar a questão como um problema generativo, ou seja, eu tenho isso, como fazer para melhorar? O resultado é muito mais produtivo do que olhar para a questão, se revoltar contra ela e rejeitar, querer se afastar disso. Porque quando você se afasta de algo considerado ruim, necessariamente você não está indo em direção a algo bom, está apenas sem foco. Mas quando visualiza algo melhor e vai em direção a ele, aí sim você está se colocando em movimento para frente, saindo do ponto de inércia. Portanto, seja qual for o problema na sua vida agora, você pode identificar o que quer melhorar e se perguntar qual é o próximo passo para levar sua vida para onde você deseja estar. Essa é uma maneira generativa de resolver de forma bem mais positiva. E, gente, nesse último bloco do nosso Sim Notícias de hoje, eu vou conversar com o psicoterapeuta, doutor em psicanálise, com ênfase nos tratamentos de pessoas com doenças psicossomáticas, José Carlos Rodrigues, que está aqui conosco, gentilmente aceitou o convite para a gente conversar um pouquinho sobre constelação familiar e outros assuntos. Zé Carlos, boa noite, bem-vindo, como vai? Boa noite, prazer. Tudo bem? Tudo bom. Zé Carlos, para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, na prática, o que vem a ser a constelação familiar, a constelação sistêmica, é um nome assim, novo, diferente, daí que gera uma certa curiosidade, né? Verdade, as constelações familiares é uma técnica utilizada hoje no mundo inteiro, voltada para soluções das questões dos conflitos familiares, por isso que está a questão familiar, porque tem a sistêmica, né? Conflitos em todas as áreas e também os adoecimentos. Então nós temos os adoecimentos psíquicos que precisa ser olhado, visto, e com as constelações a gente consegue um diagnóstico muito mais rápido. Então coisas que antes no consultório nós tentávamos conseguir com 3, 4 meses, agora você faz uma terapia em grupo e ali aparece. Consegue identificar, né? Sim, então... a gente vive o mundo de hoje, ele está recheado desse tipo de problema, né? De doenças psicossomáticas, depressão e tantos outros males que afetam a sociedade. Eu imagino que muitos desses males têm a sua raiz exatamente nessa questão, no seio familiar, né? Nesse universo familiar. Sim, a Organização Mundial da Saúde diz que 80% das pessoas que procuram o serviço médico, ela está com problema emocional, problema psíquico. Ela deveria fazer um tratamento nessa área. Mas quando ela vai ao médico, o médico dá a ela um remedinho lá, da alopatia, e ela então pensa estar curada, mas não. Aquilo vai piorando, né? Daqui a pouco você chega na somatização, onde essa doença então ela vem para o corpo, né? E a pessoa vai precisar de uma cirurgia, algo maior. E quando se fala em doenças psicossomáticas, a palavra mesmo é uma soma de situações psíquicas, né? Que acumulando ali com o passar do tempo acabam gerando um transtorno muito grande no emocional. Sim, o corpo funciona, a psicossomática é exatamente isso. A psico, que é a alma, né? Psique. A psique e o corpo, então que é o soma. Então,
o corpo e a alma têm um diálogo que quando o outro está muito sufocado, um ajuda. É um equilíbrio. É um ali, equilíbrio. Né? Então, direto você está, na atualidade, com problemas emocionais e que o corpo tenta ajudar. Então, Olha o corpo chora por você, né? Então, como a psicanálise é a base da cura pela palavra e a pessoa não fala, né? Ela não tem com quem falar, porque quem a ouve tem um problema parecido com o dela. Quando a pessoa conta o problema dela para alguém, alguém vai replicar dizendo que tem um problema parecido. Exato. Né? Para tentar o equilíbrio ali entre elas. Mas não resolve a situação. Então, aí passa para o corpo. Então, nós temos vários tipos de doenças que atingem o corpo. Todas as doenças do aparelho respiratório, elas geralmente são doenças emocionais. O profissional dessa área não precisa ser psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, não precisa ser nada disso. Ele pode ser treinado. Então, nós temos o curso completo para essas pessoas que desejam trabalhar de uma forma sistêmica, né? Então, ele pode ser treinado e aplicar as técnicas. Ou seja, ser um replicador da constelação familiar. Sim. Então, por exemplo, o INSS hoje já iniciou o trabalho com essa técnica, os tribunais de justiça do Brasil todo. Então, eles estão consumindo profissionais dessa área. Interessante, né? E é importante ter essa gama, né, de profissionais das mais diversas áreas com esse tipo de conhecimento. Sim, e é importante porque, inclusive, essa pessoa não vai trabalhar só para o judiciário ou para o INSS. Ela vai fazer nos finais de semana os grupos com pessoas que precisam olhar para alguma situação, alguma demanda na vida. Olha que interessante. Doenças ou conflitos ou problemas nas empresas. Então, muitas empresas hoje nos solicitam para que nós possamos ajudá-los a olhar qual é o movimento, por que algo não está dando certo. Por que aquele projeto não sai do papel, não desenrola, né? Então, o profissional dessa área ele não só vai trabalhar com pessoas físicas, mas também com o jurídico. E aí, eles vão dar uma grande contribuição. Olha que interessante, gente. E esse curso dura, em média, quanto tempo? Como é que funciona na prática? Então, ele dura 6 meses. A gente vai fazer agora vamos começar 2 turmas, uma turma aos sábados e outra turma na segunda, terça e quarta-feira. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. Então, a gente vai começar essas 2 turmas e aí estamos recebendo os alunos já, cadastrando esses alunos já para colocar, e a gente começa em novembro. Novembro já é a primeira turma. Agora já temos, dia 9 de novembro começa a primeira turma. Bom, para quem está em casa, ficou curioso e quer se inscrever numa turma dessa, como é que faz, Zé Carlos? Então, ele vai procurar a Margot aqui. Isso, né? Margarete Massala é nossa colunista. Sim. Ela vai direcionar todas as coisas. Ou então, diretamente no meu telefone, eu estou com o telefone ainda de fora daqui, mas já a gente traz para cá, né? Que é 67 99 239 1002. 67 99 239 1002. Eu vou pedir à nossa produção para colocar, inclusive, aqui todos os canais, né, para entrar em contato com o Instituto Mente Performance da nossa querida Margot, né, Margarete Massala, que também tem essa parceria, está com esse trabalho com o Zé Carlos aqui. Então, aí estão todos os canais, as redes sociais, telefone, contato, enfim. Zé Carlos, eu vi que você tem vários livros lançados, inclusive, com relação à família, relacionamento homem-mulher. Como é que tem sido esse trabalho também como escritor? Então, é ótimo, é uma diversão, né? É um prazer. Então, especialmente quando a gente lida na área de família, que as pessoas, quando têm qualquer problema familiar, ela pensa que é um absurdo, que é uma coisa que vai destruir tudo. É o fim do mundo, né? E não é. Muitas vezes a gente vai olhar para a situação e entender, e tem uma correção. Um dos livros que eu estou lançando agora, ele trabalha a harmonia, né? Harmonizar os filhos e enteados. Há uma pesquisa que diz que o primeiro casamento de alguém, ele tem 50% de separação a partir do 10º ano. Olha só, né? 50%. Aí, 50%. No segundo casamento, desse que separa, o segundo casamento, ele tem 75% de separação
no 3º ano. Nossa, mãe. Entendeu? Porque os conflitos são maiores. Maiores, porque essa pessoa que chega para outra, ela chega trazendo uma bagagem, Claro. do cônjuge anterior e dos filhos que ela tem. Às vezes até netos, né? E aí... Sim, então. E aí, nesse contexto, por exemplo, do 2º casamento, nós temos a questão da pessoa que tem os seus filhos, se casa e tem filhos agora nesse casamento, que a gente chama dos meus, os seus e os nossos. Exatamente. Então, para harmonizar isso não é fácil, porque você tem ciúmes dos filhos e enteados, você tem a disputa de liderança deles, né, em relação, esse é o meu pai, não é o seu, né? E o outro está dizendo, não, mas eu tomei emprestado, tipo assim, né? Deixa comigo um pouco. Então, tem toda essa situação. E aí, quando você trabalha, eu trabalhei muito isso no consultório, essa harmonização, então eu peguei a experiência, né, adquirida ali, aquilo que nós praticamos e coloquei à disposição em um livro. Olha que bacana. Bom, esse livro que você falou que está lançando já está nas plataformas digitais, né? Amazon. Sim, e por aí. Está na Amazon. Fora. Achei fantástico aqui o título de 2 livros que você trouxe. Você tem 15 livros lançados, né? São 12. 12 livros lançados. Tem esse aqui, gente, ó, que fala o que a mulher espera de um homem, né? Sim. Aliás, é uma boa pergunta, né? Para a gente que é homem é complicado saber o que a mulher espera, né? Porque ela nunca fala, a mulher geralmente não fala, ela quer que o homem descubra, né? Exatamente isso. Gente, que bacana esse bate-papo com o José Carlos aqui, né? Que está com esse trabalho aqui em Linhares, com turmas abertas, né? Como ele mesmo disse. Não é específico nesse treinamento, não é só para psicanalistas, psicólogos, médicos, terapeutas, é para todo mundo que queira aprender, né, Zé Carlos? Sim, para todos. Inclusive, alguns alunos nossos, eles são alunos que vêm para resolver, entender e trazer solução para algumas questões pessoais. Próprias, né? Sim. Então, quando ele traz as questões pessoais, a gente trabalha ali, né? Faz dele um terapeuta, mas também terapeutiza ele. Olha aí. Ó. E aí, pronto, a pessoa, ela caminha dentro daquilo com todo o entendimento. E vai replicando tudo isso, né? Sim. Quero agradecer, então, ao Dr. Zé Carlos, né, por esse bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre a questão do emocional, né, as doenças psicossomáticas, um grande mal da humanidade. Esse período de pandemia, então, gente, o pós-pandemia é que a gente vai ver o resultado disso, né, Zé Carlos? A gente já não está dando conta e no pós-pandemia vai faltar profissional da área. Infelizmente. Aí é buscar o equilíbrio, a sanidade mental para sobreviver. Quero agradecer muito a sua presença aqui, né, pelas explicações e pedir ao nosso telespectador que acesse, então, os canais aí do Instituto Mente Performance que está fazendo essa dobradinha, né, fazendo essa interlocução com o Zé Carlos aqui em Linhares. Obrigado pela presença. Obrigado eu. Gente, o nosso Sim Notícias vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia de sempre. Continue acessando nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. No YouTube, reveja esse bate-papo, compartilhe essa entrevista, né? Se inscreva no nosso canal. O WhatsApp é o 996224547. Até a próxima edição. TV Sim, canal do Espírito Santo.